Oi, pessoal. Você já sentiu que nos seus relacionamentos algo parece sempre sair do controle? E se eu te dissesse que o motivo pode estar no teu estilo de apego, um padrão emocional moldado na infância que define como você se relaciona com os outros? Hoje nós vamos explorar como o teu estilo de apego influencia os seus relacionamentos e o mais importante, como usar esse conhecimento para construir conexões mais saudáveis e satisfatórias na sua vida. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia, e ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. Se você quer marcar uma consulta ou avaliação comigo, o link está na descrição. A teoria do apego ela foi inicialmente desenvolvida pelo psiquiatra John Bowlby ainda na década de 50. E o objetivo desse psiquiatra era entender como um vínculo entre a criança e os seus cuidadores impactavam o desenvolvimento emocional. Bowlby, ele descobriu que o tipo de apego formado ali na infância influenciava diretamente a forma como a criança se sentia segura, amada e protegida, e que essas experiências elas moldavam a maneira como ela se relacionava com o mundo ao longo da vida. Porém, o que os pesquisadores posteriormente perceberam é que essa mesma teoria ela se aplica aos relacionamentos românticos adultos, ou seja, os padrões emocionais que nós desenvolvemos lá na nossa infância, eles não desaparecem quando nós crescemos, muito pelo contrário, tá? Eles continuam moldando a forma como nós buscamos ou como nós evitamos proximidade emocional nas nossas relações amorosas. E desde muito cedo, nós aprendemos a interpretar o mundo e as relações com base nas respostas que nós recebemos dos nossos cuidadores. Por exemplo, se quando bebê você chorava e recebia um conforto imediato, você aprendeu que pode confiar nos outros e que o amor ele é algo seguro. Se, no contrário, o seu pedido de atenção ele era ignorado, ou ele recebia respostas imprevisíveis, você aprendeu que o amor ele pode ser incerto, que é melhor não depender de ninguém. E essas primeiras experiências ali, elas criaram padrões emocionais que se tornam automáticos e vão influenciando como nos relacionamos na nossa vida adulta. É como se essas memórias emocionais, elas ficassem armazenadas no nosso manual interno, que dita nossas relações, mesmo quando não percebemos conscientemente as coisas. Então, esses padrões, eles moldam a forma como nós buscamos ou como nós evitamos a proximidade emocional. Como reagimos ou como nos afastamos do conflito. Como interpretamos os sinais de afeto e também os sinais de rejeição. Você já sentiu que não importa o quanto você tente, você acaba sempre repetindo os mesmos erros nos relacionamentos? Ou que mesmo mudando de parceiro ou de parceira, os mesmos conflitos, inseguranças, eles continuam aparecendo? Isso acontece porque o nosso cérebro busca coerência emocional. Ele interpreta o mundo com base nos modelos que nós aprendemos na nossa infância. Se você cresceu acreditando que precisa lutar pelo amor ou que não pode confiar totalmente nas pessoas, esses padrões eles continuam influenciando as tuas escolhas, as tuas relações, as suas reações também, mesmo quando não são mais úteis. Por exemplo, se você tem um estilo de apego ansioso, você pode se sentir inseguro quando o parceiro ou quando a parceira se distancia. Você interpreta isso como sinal de rejeição. E uma pessoa com estilo de apego evitativo, ela pode se sentir sufocada quando o parceiro ou quando a parceira busca mais proximidade. Então ela reage com o afastamento para proteger a sua independência. E o mais interessante é que esses padrões, eles não são permanentes. Ao entender como funcionam, você vai poder ajustar a sua forma de se relacionar, criando vínculos mais saudáveis e também mais equilibrados. E agora eu quero saber de você. Você já percebeu que repete certos padrões nos relacionamentos? Como você se sente em situações de proximidade e distanciamento emocional? Comenta aqui embaixo e me conta a tua experiência. Agora que você já sabe que a forma como nos relacionamos com os outros, especialmente nos relacionamentos amorosos, ela é profundamente influenciada pelo nosso estilo de apego, e esses estilos eles são moldados lá na nossa infância e continuam a guiar os nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos na vida adulta, vamos agora explorar os 3 estilos principais de apego.
O estilo de apego seguro, ele é considerado o mais saudável e equilibrado. As pessoas com esse estilo, elas têm uma visão positiva de si mesma, dos outros, o que lhes permite construir relacionamentos que são baseados na confiança, no respeito, na proximidade emocional. E as características principais das pessoas que têm esse estilo de apego são: elas se sentem confortáveis com a intimidade, elas não têm medo de se aproximar emocionalmente. Elas sabem que podem contar com o parceiro, com a parceira, e ao mesmo tempo elas não se sentem dependentes dele ou dela, para se sentir completa na sua vida. Então elas conseguem expressar os seus sentimentos de uma forma mais aberta, elas conseguem ouvir a necessidade do outro sem se sentir ameaçada com isso. Elas não têm medo excessivo da rejeição e não sentem necessidade de se afastar para poder proteger a sua independência. Vamos por um exemplo prático. Imagina que uma pessoa com apego seguro, ela está num relacionamento amoroso. Então, quando o parceiro ou a parceira dela pede um espaço, ela entende que isso não se significa uma rejeição e ela dá um tempo necessário para outra pessoa. Da mesma forma, quando o parceiro ou a parceira busca proximidade, ela consegue oferecer apoio, carinho, sem se sentir sobrecarregada naquela situação. Então, essa capacidade de equilibrar a intimidade, a autonomia, é a base dos relacionamentos saudáveis. E esse estilo de apego influencia os relacionamentos, geralmente de uma forma mais estável, mais satisfatória, onde a comunicação ela é clara, ela é direta, é empática também. E os conflitos eles são resolvidos de uma forma construtiva, sem medo de perder o vínculo. Esse ponto é importante. Existem os conflitos, mas eles conseguem ser resolvidos, tá? Agora vamos falar do apego que ele é ansioso. O apego ansioso ele é caracterizado por uma necessidade muito intensa de proximidade emocional, que está combinada com o medo constante ali de ser rejeitado, de ser abandonado. Então, pessoas com esse estilo, elas tendem a interpretar sinais ambíguos como uma prova de que o parceiro ou de que aquela parceira, ela está se afastando ou ele está se afastando, o que vai gerar uma insegurança, ciúmes, ansiedade. E as características principais das pessoas que têm esse estilo de apego são uma busca por proximidade constante para poder se sentir segura, para poder se sentir valorizada. Elas têm medo de que o parceiro ou a parceira perca o interesse e a abandone. Elas precisam de uma reafirmação frequente de que elas são amadas e valorizadas. Elas podem ser emocionalmente intensas, o que às vezes assusta ou afasta o parceiro ou a parceira. Então imagine comigo. Alguém com um apego ansioso esperando uma mensagem do parceiro ou da parceira. Se a resposta ela demora, a pessoa começa a pensar: nossa, será que ele ou ela perdeu o interesse? Será que eu fiz algo errado? Essa preocupação ela vai gerando ansiedade. Isso vai levando a um comportamento como enviar muitas mensagens, procurar sinais de afastamento, que pode acabar criando conflitos desnecessários. E esse estilo de apego, ele influencia os relacionamentos de modo que as pessoas buscam constantemente validação. E isso pode sobrecarregar esse parceiro ou essa parceira. Veja, pequenos sinais de afastamento, eles são lidos, interpretados como se fosse uma rejeição. Então, isso vai gerando ansiedade. Os relacionamentos, eles podem se tornar mais instáveis devido a esse medo constante de perder o outro. E aqui vai uma dica preciosa. Para quem tem um estilo de apego ansioso, é essencial desenvolver autoconfiança e aprender a decifrar os teus medos internos, a realidade do relacionamento também. A comunicação aberta com o parceiro também ajuda a reduzir essa ansiedade. Eu já fiz um vídeo falando sobre autoconfiança, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você conferir. O terceiro estilo de apego é o evitativo, e ele é marcado pelo desejo de manter a independência emocional a todo custo. Então, pessoas com esse estilo têm dificuldade em confiar no outro. Então, eles preferem não depender emocionalmente de absolutamente ninguém, o que pode dificultar o quê? O estabelecimento de vínculos profundos, de vínculos íntimos com as pessoas. Então, as características principais das pessoas que têm esse estilo de apego são valorização da autossuficiência, e elas têm dificuldade em expressar as vulnerabilidades. Elas sentem-se desconfortáveis com a proximidade emocional, elas preferem manter uma certa distância, elas evitam demonstrar necessidade ou dependência, mesmo quando elas precisam de apoio. Elas também podem parecer frias ou distantes, mesmo quando ela tem sentimento genuíno pelo outro.
Vamos para exemplo prático nessa situação. Imagine alguém com apego evitativo, que percebe que o parceiro ou a parceira está se aproximando emocionalmente. Em vez de aproveitar essa proximidade, a pessoa sente uma necessidade de se afastar para poder proteger a sua autonomia. Isso pode incluir, por exemplo, evitar conversas profundas, minimizar a importância do relacionamento, buscar distrações para não lidar com os próprios sentimentos naquela situação. E esse estilo de apego, ele influencia os relacionamentos, causando uma dificuldade em se abrir emocionalmente. E isso pode gerar barreiras na intimidade. O parceiro ou a parceira pode interpretar esse afastamento como uma falta de interesse ou uma falta de amor. Os relacionamentos, eles tendem a ser mais superficiais ou terminar mesmo, sabe? Quando a proximidade ela começa a aumentar, a pessoa se afasta e termina. E aqui vai mais uma dica. Para quem tem um estilo de apego evitativo, o desafio é aprender a equilibrar a independência com a conexão emocional, reconhecendo que a proximidade não significa perder o controle ou a sua liberdade. Se você quer descobrir qual é o seu estilo de apego, faça uma reflexão sobre como você se sente em situações de proximidade e afastamento emocional. Se pergunte: eu me sinto confortável em relacionamentos íntimos ou eu prefiro manter a distância? Eu preciso de constante reafirmação para me sentir seguro ou segura no relacionamento? Quando os outros se aproximam demais, eu me sinto sufocada ou sufocado, ameaçado ou ameaçado? É muito importante que você saiba que seu estilo de apego, ele não define quem você é. Ele apenas mostra padrões emocionais que podem ser trabalhados e transformados. Então, ao compreender esse estilo, você vai conseguir criar o teu próprio mapa emocional. Você pode aprender a construir relacionamentos mais saudáveis e também mais equilibrados com base nesse mapa. Se você quer entender ainda mais a fundo como o seu estilo de apego influencia os teus relacionamentos e descobrir como transformar esse padrão emocional, eu recomendo muito o livro Apegados, tá? Esse livro ele explica de uma forma clara e prática como aplicar a teoria do apego nos relacionamentos. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você conferir. Agora, para entender melhor como esses estilos eles afetam o nosso dia a dia e o dia a dia dos casais principalmente, eu vou te contar uma história. Alice e Pedro, eles são um casal que, apesar de se amarem genuinamente, eles enfrentam dificuldades constantes para manter uma relação ali harmoniosa. A raiz desse conflito está no estilo de apego diferente de cada um desses dois aí que foram construídos e desenvolvidos ao longo da vida. Enquanto Alice ela possui um estilo de apego que é ansioso, Pedro apresenta um estilo de apego que é evitativo. Então, desde o início do relacionamento, a Alice ela demonstrava uma necessidade constante de proximidade, de reafirmação emocional, porque para ela mensagens são respondidas imediatamente. Os momentos em que Pedro parecia mais distante era interpretado como um sinal de desinteresse ou de possível abandono. Cada sinal de afastamento gerava em Alice uma sensação ali de ansiedade, e isso fazia com que ela fosse buscando ainda mais proximidade para se sentir segura, como se fosse uma forma de segurança, de confirmação. Por outro lado, Pedro, ele valoriza a independência, ele preza por momentos de solitude. Então, para ele, a intensidade emocional da Alice parecia simplesmente sufocante, fazendo com que sempre que ela buscava se aproximar demais, ele sentia a necessidade de se afastar para recuperar o seu espaço pessoal ali. E esse comportamento não surgia por falta de amor, tá? Mas sim pelo medo de perder a autonomia, de se tornar excessivamente vulnerável. E essa dinâmica dos dois criou um padrão cíclico destrutivo nesse relacionamento, que é conhecido como a dinâmica do perseguidor e distante. Então, quanto mais Alice buscava proximidade, mais Pedro se afastava. E quanto mais Pedro se afastava, maior era a ansiedade de Alice, intensificando a sua necessidade de confirmação, de proximidade. E o resultado era uma sucessão de mal-entendidos, de frustrações, de sentimentos de rejeição, mesmo quando ambos desejavam apenas estar ali, se conectando de uma forma saudável. Com o tempo, esse ciclo vicioso começou a desgastar a relação, isso gera ressentimentos, isso dificulta a comunicação, e Alice se sentia emocionalmente negligenciada, e Pedro se sentia pressionado e incapaz de atender às expectativas da Alice. E o ponto-chave dessa história que eu acabei de te contar é o seguinte: esse padrão, ele pode ser quebrado.
Quando a gente compreende quais são os estilos de apego, reconhece como eles influenciam seus comportamentos, todos podem aprender a se comunicar melhor, a identificar suas necessidades, respeitar os limites dos outros, construir uma relação mais equilibrada e satisfatória. E a chave para superar esse desafio está na empatia, na autocompreensão, na disposição dos dois para poder ajustar as suas experiências ali de uma forma que o relacionamento possa funcionar. Porque quando você identifica e compreende o seu estilo de apego, você consegue melhorar a comunicação emocional com o parceiro ou com a parceira, reduzir mal-entendidos causados por diferenças nesses estilos de apego, atender melhor suas próprias necessidades emocionais e as do outro, e construir relacionamentos que são mais conscientes, saudáveis e satisfatórios. E agora, para te ajudar a colocar esse conhecimento em prática, aqui vão 3 dicas essenciais. A primeira é o autoconhecimento. Esse é o primeiro grande passo. Reflita sobre as suas reações em momentos de proximidade, de afastamento, de conflito. Se pergunte: eu busco segurança através da proximidade ou do distanciamento emocional? O segundo passo é a comunicação das tuas necessidades emocionais. Seja transparente sobre o que você precisa para se sentir seguro ou segura, amado ou amada. Por exemplo, se você tem um apego ansioso, explica para o teu parceiro, para a tua parceira, que reafirmações ocasionais te ajudam a se sentir mais tranquilo ou mais tranquila. O terceiro passo é respeitar as diferenças de apego. Se o teu parceiro ou a tua parceira tem um estilo diferente do teu, tenta entender o que motiva e evite interpretar o comportamento dele ou dela como falta de amor. Por exemplo, se ela precisa de um espaço, isso não significa que ela não se importa com você, apenas que essa é a forma dela de processar as emoções. E se essas dicas elas estão fazendo sentido para você, continua comigo porque agora vem um insight final para você poder transformar a forma como você enxerga os teus relacionamentos. Em resumo, o seu estilo de apego ele molda a forma como você busca proximidade, lida com o afastamento e constrói a intimidade. Mas ao entender esses padrões, você pode melhorar a tua comunicação emocional, evitar mal-entendidos, criar relações mais saudáveis e também mais equilibradas. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor os seus relacionamentos, deixa o like e compartilha com alguém que também precisa descobrir os seus próprios estilos de apego. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você encontrou valor nesse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não esqueça de deixar o teu comentário, compartilhando suas experiências ou perguntas. E antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos aqui do canal que podem aprofundar ainda mais o teu entendimento sobre ansiedade e outras questões relacionadas à saúde mental. Até a próxima!